Então aí a gente chega no princípio de Pascal, né, prensa hidráulica, né, os acréscimos de pressão sofridos por um ponto de um líquido em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido e das paredes do recipiente que o contém, né? Então a pressão ela é distribuída, né, ela é aplicada em todos os pontos, né, nas paredes, em qualquer parte do líquido. Então ela vai sendo transmitida integralmente, né? A pressão que eu faço aqui chega aqui de forma integral, sem nenhuma perda, né? É isso que ele está dizendo aí. É como se eu estivesse aplicando a pressão diretamente aqui, né? E se aí eu tenho duas áreas diferentes e a pressão é a mesma, né? E se a área divide, né? Ela está ali inversamente proporcional à pressão. Se eu aumento essa área, né? Para que a pressão permaneça igual, né? Eu aumentei quem eu estou dividindo, né? Para a pressão ficar igual, eu tenho que aumentar a força também, né? Se eu dividir por uma coisa maior, né? E eu quero que a pressão continue a mesma, a força vai ter que aumentar para que a pressão não mude, né? Para que eu tô dividindo, porque eu tô, como eu dividi aqui, digamos que eu tenho aumentado em 10 vezes nessa área, dividir por 10, é como se eu tivesse 10 vezes, então eu botei um vezes 10 aqui, né? Para eu ter fração equivalente, né? Eu continuar com a mesma proporção, tem que multiplicar por 10. Isso aí você aprende aí na quarta série, né? Então, se eu multipliquei por 10 a área, eu tenho que multiplicar por 10 a pressão, para que essa fração continue igual a essa aqui, né? Essa proporção fique constante. E daí eu tiro, né? Que se eu tenho agora áreas diferentes, né? Que não é o caso que a gente tinha na sessão anterior, né? Onde eu analisava as coisas com áreas iguais, aqui a área é diferente. Então eu tiro também a relação que a altura 1 vezes a área 1 é igual à altura 2 vezes a área 2. Né? Vamos ver isso aqui no exercício. Isso então me diz que eu consigo, né, multiplicar. Se eu aumento a área, eu consigo também aumentar a força, né? A pressão é a mesma, que a pressão é a relação entre a força e a área. Mas então, eu aumentando a área, eu aumento a força que está sendo aplicada. Apesar, né, de que esse peso, essa pressão, que é esse volume aqui, né, de massa que eu tenho aqui, como eu tenho o mesmo volume aqui, né, mas agora eu tenho uma área maior, eu vou ter uma altura menor, naturalmente, para dar o mesmo volume, a mesma pressão, a mesma massa que eu tinha aqui nesse ponto. Então eu tirei essa massa daqui. Essa massa que estava aqui, agora ela foi para cá, todinha. E para ela caber nesse espaço, como aqui eu tenho uma área maior, né, eu vou ter que ter uma altura menor, para que o volume, né, essa massa nesse volume seja o mesmo. O que acontece é a multiplicação da força. Então vamos lá. Então vamos lá, né? Por exercício proposto P510. Numa prensa hidráulica, o êmbolo menor tem raio de 10 centímetros e o êmbolo maior raio de 50 centímetros. Se aplicarmos no êmbolo menor uma força de intensidade 20 newtons, deslocando-o de 15 centímetros, quais serão a intensidade da força no êmbolo maior e o seu deslocamento? Né? Então a gente já aprendeu aí pela teoria. Se eu tiver uma força 1 aplicada sobre uma área 1, isso vai ser igual a força 2 aplicada aqui na área 2. Né? Quanto é o A1?
A área 1 vai ser o quê? Vai ser o raio, né, ao quadrado, vezes π. Isso vai me dar 10 centímetros, vai dar 100, né? 100 π centímetros quadrados. E a área 2 vai ser de quanto? A área 2 vai ser 500, vai ser 50 ao quadrado, vezes π, né? O raio é 50 centímetros. Isso aqui vai me dar 2.500 π centímetro quadrado. Então, por aqui, né, eu vejo que essa área aqui, o A2, ela é 25 vezes, né? Se eu dividir aqui pelo A1, eu tenho 25. Ela é 25 vezes maior que o A1. Então, o A2 é igual a 25 a 1. Né? A área 2 é 25 a 1. 25 vezes a área 1. O F1 a gente recebeu aí de informação que é 20 newtons. Então, se eu aplico isso aqui, né? F1 que é 20 newtons dividido por A1 vai ser igual... Ah, mas o π também corta, né? Corta o 100, eu vejo que ela é 25 vezes maior, né? Então, eu sei que o A é A1. Isso aqui é igual a um x vezes newton, né? Uma quantidade que eu quero calcular. Pelo A2. Quem é o A2? 25 a 1, né? Se eu passo a 1 para cá, né? Eu corto a 1 com a 1, vai ficar 1 aqui. Então, eu vou ter o seguinte, que x newtons é igual, passo 25 multiplicando 20, vai ser 20 vezes 25 newtons, né? 10 vezes vai dar 250, vezes 2, 500. Então, eu tenho aí uma força, né? Vou chamar aqui de F2, igual a 500 newtons, vai ser a força F2. Achei a força. E qual vai ser esse deslocamento, né? Eu vou ter um H1 aí, que é igual a 15 centímetros, né? E eu sei o seguinte, que H1, né? Vamos pegar aqui, ó. A altura 1 de deslocamento vezes a área 1 é igual a altura 2 vezes a área 2. Isso aqui, então, vai ser H1 A1 é igual a H2 a 2. Isso me dá aqui o H2, que é o que eu quero descobrir. Eu vou passar o A2 para cá. É o A1 vezes H1 dividido pelo A2. Só que o A2 eu já calculei, né? O A2, ele é 25 a 1. Cortei A1 com A1, né? Vou achar que o H2, a altura 2, vai ser a altura 1 dividida por 25, né? Que é 15 centímetros dividido por 25, né? Isso aqui vai me dar quanto? Aqui eu divido por 5, né? Vai dar 3 e vai dar 5 aqui embaixo, né? Isso aqui é 3/5 de 1 centímetro, né? Vamos multiplicar aqui por 2 vezes 2 vezes 2 para ficar mais bonitinho, ó. 6 dividido por 10, né? 0,6. Então, eu tenho aqui que o H2 vai ser igual a 0,6 centímetros, né? Eu desci onde era mais... Onde eu tinha uma área menor, eu tive de descer 15 centímetros, né, de altura, né, para conseguir subir 0,6 centímetros, mas daí compensando com uma força bem maior. E a relação, então, se mantém. Né? Se eu pego essa força e divido por essa área, é igual a essa força aqui, dividido pela área, que vai ser composta aí de um raio de 0,6 centímetros, né? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço.